greatly. Praise God. Amen. Is there anyone else who wants to say something? Apóstolo, Paz. eu tenho uma pergunta. Qual é a melhor forma de ler o seu livro? Oh, that's a good question. Uma boa pergunta. A melhor forma, primeiro, tem que se dar tempo. Firstly, you must give yourself time para ler, porque nós andamos muito ocupados com muita coisa. Sabe que o tempo não existe, nós é que temos que criar o tempo. We are the ones who must, create time, because everybody is always busy. Mas temos que ter um tempo para Deus. Então, a primeira coisa é criar uma disciplina de ter um tempo determinado para ler. Pode ser, por exemplo, as manhãs, não é? Acordar cedo às 4, às 5, às 6, porque é um tempo muito calmo. Então, e marcar que todos os dias, a esta hora, eu quero me dar tempo para ler. Pode ser de manhã, pode ser ao meio-dia, ao intervalo do trabalho, ou pode ser à noite, antes de dormir. Então, primeiro, criar o tempo e tornar esse tempo um tempo entregue a Deus. Amém. Set out some time and devote that time for God. É muito importante. Sempre quando lê o livro de Atos 3, diz, e Pedro ia à hora da oração. Havia um tempo que se chamava hora da oração, quer dizer, havia um hábito que eles tinham horas fixas para certas coisas. Então, depois de ter o tempo, a segunda coisa é concentração. Então, significa tirar os headphones, estar a escutar coisas, desligar rádio, televisor, só para se concentrar. Take off your headphones, concentrate on what you're going to read or study. Turn on your TV, your radio. So there's nothing distracting you. Não haja nada distraí-la. Essa é a segunda coisa. Primeiro, marcar o tempo e criar o hábito. Segundo, concentração. Porque muita gente... Por que muita gente hoje tem problema de memória? Dizem, eu leio, esqueço. É porque eles não se concentram. Eles estão a olhar para uma página enquanto estão a pensar em 1000 coisas na sua mente. Então, quando nós não nos concentramos, a mente não retém a matéria. Então, tem que haver concentração. Concentration. Por exemplo, quando nos concentramos numa coisa, é fácil esquecer essa coisa. Então, essa é a segunda coisa, concentração. A terceira coisa é oração. Orar. The third thing is prayer. Orar, Pai, ilumina a minha mente e meu coração para que eu entenda a tua palavra. Father, enlighten my mind and my heart for me to understand your word. Lembre-se, Jesus disse no livro de Lucas 24, versículo 45, aliás, versículo 44, diz, e Jesus abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. In the book of Luke, chapter 24, from the 44th verse, the Bible says, and Jesus opened their minds to understand the Scriptures. Então, quando nós oramos, Ele vai abrir a mente para compreender as Escrituras. Então, após a oração, então começa a ler capítulo por capítulo, sem pressa. Leia um capítulo e para e medita. O que é meditar? Meditar é pensar repetidas vezes sobre a coisa que nós lemos. Read chapter by chapter and meditate on what you have read. E depois pode tomar notas num caderno daquilo que Deus vai lhe falar acerca do que aprendeu. E depois pôr em prática aquilo que aprendeu. Porque só assim verá que aquilo que aprendeu funciona. Then put into practice what you have learned. Então, só pôr em prática o que aprendeu e verá mudança. Então, primeiro, criar tempo. E tem que tornar, quando digo tem que tornar um hábito, é que pode fazer hoje às 6, amanhã às 10, às 14. Tem que ter uma vida disciplinada, muito importante. Okay? E a irmã já tomar nota, é muito importante. E quero parabenizar a irmã. Ninguém já me fez essa pergunta desde. A irmã é a primeira pessoa. Isso mostra que vocês já amam a palavra de Deus. Nobody has ever made that question to me. You are the first one. So God bless you because you are hungry for God's word.
Amém. Agora eu sei que vocês vão crescer muito porque vocês estão a beber da palavra. Amém. A única forma uma das melhores formas de receber impartição da unção do homem de Deus é escutando e lendo as palavras dele. Muitos querem a mão do apóstolo, mas não querem ler o que o apóstolo escreveu. Por isso perde muita coisa. Então, em resumo, passo número 1, criar tempo e tornar esse tempo um hábito. Criar tempo e marcar uma hora fixa. É muito importante isso. Passo número 2, concentração. Significa evite distração, que não haja nada a distraí-la. Okay? Não vai estar a ler enquanto está a cozinhar, está a cuidar do bebê. Muitos não se concentram. É por isso que depois não se lembram do que leram, porque não se concentram. A memória funciona assim. Concentração, apreensão da matéria. Se não se concentra, Então, passo número 2, concentração. Lembra, Deus disse, dá-me a tua atenção. Então, passo número 3, oração. Então, Pai, abra minha mente e meu coração para compreender a tua palavra. Esse é passo número 3, oração. Passo número 3, estudar. Não ler, estudar. Agora, o estudar inclui ler, mas estudar é mais que ler. O que é estudar? Estudar é analisar, é meditar. Estudar é interligar o que está a ler com o que já leu em outro sítio, o que está a ler com o que o versículo diz. Estudar é dialogar com o texto, é falar com ele, é compreender o texto, é dar atenção ao texto. Então, muitos só lê. Então, estudar. Esse é o quarto. Não é isso? Quarto, sim. Porque o primeiro tempo, segundo concentração, terceiro oração, quarto estudar. Então, quinto, meditar. O que é meditar? É começar a pensar naquilo que leu. Aí no estudar, que eu marquei no quarto, implica também fazer notas. Não é? Quando estuda, tem que ler, assinalar. Aquela parte que tem palavras que te tocam muito. Assinalar, 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 assinalar. É por isso, se for a ver na minha biblioteca, em casa, as bíblias que eu uso para o meu estudo, e alguns dos livros que uso para o estudo, eles estão com riscos, estão sujos, com caneta, com marcador. Por quê? Bíblia limpa, cristão sujo. Bíblia suja, cristão... Isso aí mesmo. Yeah. Bíblia suja, cristão limpo. O que quer dizer com isso? Quando a pessoa estuda, toma anotações, a palavra entra e limpa o coração dela. Mas quando a pessoa não toma notas, mesmo Deus não vai falar consigo se não toma notas. Daí que tem que ter um caderno extra, porque quando tem um caderno extra, Deus vai falar contigo e você vai escrever as revelações. Então, quarto passo eu disse estudar, quinto passo meditar, sexto passo pôr em prática o que estudou. Pôr em prática o que estudou. Se fizer isso, put into practice what you have studied. Se fizer isso, há de ver dentro de 1 mês e meio, sua vida não será mais a mesma. E parabéns por essa pergunta. Estou muito feliz convosco porque ninguém em nenhuma parte do mundo já me fez essa pergunta. Todo mundo só quer, após me abençoou. Mas eles não têm fome e sede da palavra. E não sabem que a maior unção está nas palavras. Quando eu escrevi aqueles textos, era uma inspiração de Deus. Aleluia. Essa pergunta já tem passado na minha mente por muito tempo. E até eu estava a perguntar à irmã Ana Rosa essa pergunta, porque eu tenho vários livros do apóstolo. Então, uma coisa que eu tinha, porque agora eu não considero que eu tenho mais, era dificuldade em ler. Cada vez que eu começo a ler, eu começo a dormir. E então isso me irritava. E eu tenho vários livros. Então chegou num dia que, porque a gente tem um grupo de oração de madrugada, e Deus usou uma irmã para falar, tem livro que você quer ler, mas Deus quer falar tremendamente contigo através do livro. Eu já vinha pedir a Deus, porque cada vez que eu começo a ler, como o pai apóstolo falou, e vinha algo na minha mente. Então, eu lia, depois eu me esquecia. Eu disse, mas por que eu não consigo concentrar? Desculpa eu cortar. Essa é a razão porque
temos que tomar nota. Vou dar um exemplo muito simples. Se eu estou a ler uma coisa e depois eu tomo notas ou sublinho, será difícil eu esquecer essa coisa. Essa é a razão porque tenho que tomar notas. Pessoas que não tomam notas têm dificuldade de memorizar. Há algum tempo depois esquece. Porque a memória também precisa de ser ativada. Isso é muito, muito importante. E ler capítulo por capítulo vai ser uma bênção muito, muito grande. Aleluia. Porque quando você toma nota, fica parte de você. Isso, fica parte de si. Isso. Quando toma nota, fica parte. Aquelas notas que nós tomamos, ainda que não vá ler a nota, já ficou em si. É fácil memorizar por meio das notas. Porque muitos não sabem estudar, não sabem ler, quer dizer, não sabem como estudar para aprender a matéria. É mais ou menos isso. E foi isso que aconteceu, porque quando eu comecei a ler, e então cada parte do livro dava um versículo da Bíblia. E aí eu parei, eu disse, será que eu vou ter que ler e ir ao versículo da Bíblia? Então isso começou a me incomodar, porque quando vem o versículo da Bíblia, eu paro, disse, eu vou ter que ir para a Bíblia, disse, se eu for, eu vou ter que descansar. E aí tem uma facilidade. No livro, os versículos da Bíblia, eles vêm citados. Então, se o versículo está citado, eu não preciso de ir à Bíblia, porque já tem um versículo ali. Isso era a maior dúvida que eu tinha. Sim. Agora, se só vem um versículo, mas não vem a citação, aí tem que ir à Bíblia, porque é a referência. Então, a parte que mais me chamou a atenção quando eu estava a ler, porque eu praticamente, eu posso dizer, estou a passar uma luta, uma prova, que eu já tinha pedido a Deus, porque eu falei, Deus, se quer me usar, tem que me moldar 3 coisas em mim, que era o meu temperamento, a minha falta de paciência e então a minha atitude. Então Deus vem a me testar praticamente e colocar em prova por 17 meses com a minha rendeira que mora na minha casa, não paga renda. Então ela vem a me insultar, chamar a polícia, fazer várias coisas. E aí cheguei num ponto que era para ir no tribunal, eu disse, Deus começou a falar que a vitória é minha. Quando eu cheguei lá, algo foi mudado para fazer a história curta. E aí veio assim, tipo uma revolta. E aí eu parei, eu comecei a falar a Deus. Eu disse, Deus, se é a minha paciência que estás a testar, eu acredito que eu já passei, porque eu já consigo ignorar as insultações dessa pessoa. E então, de momento, veio a revelação que Deus usou a irmã para falar comigo. E do livro. Então, na madrugada que estávamos na oração, eu peguei o livro, eu comecei a ler. E Deus falou comigo tremendamente numa palavra que foi para você ver qual é o seu gigante que você está a lutar. Qual é o teu gigante nesse momento? Então, a palavra que foi me chamar a atenção para ensinar como vencer o teu futuro gigante. Essa parte que me chamou a atenção no livro e Deus me fez entender. A prova que você está a passar é porque você está a focar no teu futuro gigante, mas não no teu gigante do passado que você derrubou. E aí começou a ver assim o discernimento e o entendimento. Eu parei e disse, não, agora que eu preciso ler mais esse livro. E aí foi algo tão tremendo, porque aí eu comecei a tomar nota. Eu disse, espera aí, porque agora acho que eu estou entendendo do livro. E Deus me fez entender a história de Davi, que Deus deu autoridade para matar o leão e o urso no privado, que é ele mais o Deus. E agora eu disse, não, a coisa que eu preciso entender, que eu precisava prestar atenção, é não focar no gigante do futuro. Mas sim, e aí eu parei e disse, tantas bênçãos que Deus já tem me concedido, tantos milagres, então tantos testemunhos e tantas almas que eu já ganhei através do meu testemunho. E aí eu parei e disse, não, agora eu vou ter que me descansar. E aí foi algo muito tremendo, porque eu considero agora que é o primeiro livro seu que eu estou a ler mesmo para ter discernimento e entendimento. E aí eu disse, nunca consegui ler um livro até chegar ao fim. Consegui. E nesse livro, já estou quase na metade, está a ser uma benção, mas só que eu tinha essa dúvida, eu disse, vou ter que ir na Bíblia. Quando eu fiz a Irmã Ana Rosa,
Eu disse, não, se Deus permitir, eu não esquecer, eu vou ter que fazer o aposto essa pergunta, mas eu já recebi tremendamente. Oh, glória a Deus. Estou feliz consigo. E Não, quem Não, lê os ninguém- meus livros vai descobrir uma fonte de sabedoria inesgotável. Há uma diferença entre quem só é membro da igreja ou quem é simpatizante e quem estuda os materiais do apóstolo. Mas quando eu escrevo, é uma parte de mim que entra naquele texto. Amém. E quem estuda já receber uma unção. Amém. Glória a E Deus. outra coisa, pai apóstolo, toda vez que eu leio o seu livro, eu me sinto quente, de cabeça aos pés. É o poder de Deus, é o que eu disse, é a unção. It's the anointing. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado. Obrigada, continua Deus deixando Muito obrigado pelo teu tempo, pela a tua oração para essa igreja aqui. Vos desejo muita saúde, muita paz aí em Moçambique também. E até próximo domingo. Amém. Até o próximo domingo. a Moçambique, a Vai. gente quer ir ao Moçambique. OS